Bom dia! Continuando a nossa leitura, vamos ver hoje o capítulo 12 do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico. Pedro aprisionado por Herodes. Capítulo 12, versículo 1 até o versículo 8, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro é libertado. Versículo 9 até o versículo 19. Versículo 9. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus operava. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Versículo 13. E batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Versículo 14. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Versículo 15. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Versículo 16. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram e viram-no, e se espantaram. Versículo 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Versículo 19. E quando Herodes o procurou, eu o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Morte de Herodes, versículo 20 até o versículo 25. Versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Eles fez uma prática. Versículo 22. E o povo aclamava: Voz de Deus e não de homem. Versículo 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Versículo 24.
e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Terminamos aqui o capítulo 12 do livro de Atos. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece e que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida.